Bom dia! Café de alta frequência. Vamos dar continuidade à missão que me foi dada de trazer essa alta vibração, essa alta frequência para as suas manhãs. E hoje vou trazer uma experiência que eu tive esse carnaval com as medicinas da floresta e também vou falar sobre foco. O que anda tirando o seu foco? O que anda tirando o seu foco? O que você tem deixado de lado para viver experiências das outras pessoas, se perder no meio do caminho? Bora falar sobre isso? Bom dia, Gabs, Lu. E aí, me conta, qual é o seu foco? O que você se comprometeu lá no início do ano em resolver? Você tem isso claro? Porque a gente sempre está buscando evoluir, né? Hoje eu falo aqui com pessoas que sempre estão buscando o mais, né? Tô com problema no financeiro, no relacionamento, no trabalho, e eu quero resolver isso, onde você está, o que você quer resolver? A gente já começa por aí falando sobre o foco. E por muitas vezes as distrações no meio do caminho vão surgindo, a gente se perde, daqui a pouco a gente está lá no outro lugar. Conta pra mim, qual é o seu foco? O que você se propôs a fazer no início desse ano? E aí a pergunta é, você está no seu foco? Ou você se distraiu no meio do caminho? Bora lá então. E no final, sempre no final das lives, eu trago uma cartinha ou uma meditação para quem estiver aqui comigo. Eu vou sentindo, tô com o meu arsenal montado aqui. Só que, bora lá então, vamos desenrolar essa questão do foco. Vou até colocar aqui. E é interessante porque eu achava que eu não tinha tanto foco assim. Até conversar com alguns clientes e também ter passado por algumas experiências. Esse final de semana eu passei por uma experiência incrível de transformação com as medicinas da floresta, né? Uma experiência com o pajé que foi sensacional. Deixa eu colocar, você tem mantido... do foco. Bom dia, Sônia. A gente está aqui falando sobre foco. Foco naquilo que você deseja resolver, experienciar. E aí, você tem mantido esse foco naquilo que você deseja? Porque é um grande desafio, né? Engraçado que em meio a tantas coisas acontecendo na internet, no mundo, em tudo, é fácil tirar o nosso foco, é fácil a gente deixar a nossa meta de lado e ajudar o coleguinha, as outras pessoas que estão à nossa volta. Você tem esse desafio? Conta aqui pra mim. Por que eu quis trazer no dia de hoje nessa live? Final de semana tive uma experiência que foi bem interessante com um pajé. Ele trouxe ali os ensinamentos, né? Trouxe a força dele da floresta. Veio ele, a esposa, o filho, coisa mais linda. Tem até lá nos meus stories a foto. E a gente teve uma experiência ali naquele momento.
de trazer essa força da terra, de trazer essa força da ancestralidade mesmo. Porque muitos que vieram antes de nós, e a gente, né, claro, tem os meus pais, os meus avós, mas se a gente for olhar, eles passaram por cada uma, sabe, por cada desafio, e que hoje, se a gente for olhar os desafios que a gente passa, hoje a gente tem quase tudo de mão beijada nas nossas mãos. Pode parecer desafiador, pode parecer, talvez, nossa, não vou conseguir, não vou dar conta. Só que eles passaram por algo antes de nós para abrir esses caminhos que a gente vive hoje. Abrir literalmente esses caminhos. E é interessante a gente olhar com essa visão mesmo de honra, de amor, de sabedoria, para eles que vieram antes, a abrir esse caminho, abrir esse momento para a gente viver aquilo que a gente deseja. E a gente está na era, não sei se vocês perceberam isso, pelo menos, né, muitas pessoas que eu convivo à minha volta estão buscando esse desenvolvimento, esse autoconhecimento, ancestralidade, honrar pai e mãe, tudo isso. A gente está elevando a frequência do planeta. Nos meus atendimentos, uma coisa que eu sempre faço é avaliar em qual frequência a pessoa está quando ela chega até mim, em qual momento que ela está. E hoje, lá no passado, geralmente as pessoas vinham lá na frequência da vergonha, da culpa. Eu, inclusive, quando eu comecei a buscar por tudo isso, buscar pelo autoconhecimento, buscar entender onde, né, o que eu preciso fazer para melhorar, eu estava nessa frequência da vergonha, da culpa. E agora, olha que interessante. A gente vai subindo a nossa frequência, né? Isso eu falo no geral, mas a gente pode olhar para uma área da vida em específico e ver como que tá a frequência daquela área. Tem algumas coisinhas que a gente precisa resolver e por aí vai. E hoje, no geral, a galera já está vindo do desejo para cima. Ai, eu não tô com a minha escala aqui. Deixa eu ver se aqui. Não tô. Mas, quando a gente fala da frequência, ela passa pela vergonha, pela culpa, pela tristeza, apatia, medo, e aí vem o desejo. E eu tenho percebido que a maior parte dos meus clientes que estão chegando já estão do desejo para cima, desejo, coragem. Nos tratamentos coletivos que eu faço, inclusive hoje é o último dia para se inscrever no tratamento que vai começar amanhã para despertar o seu poder interior. Eu venho até mudando os temas porque a gente está trabalhando camadinhas. No último tratamento coletivo que eu fiz, a vibração do pessoal no início do tratamento estava na coragem. Teve gente no meio do tratamento, simplesmente largou aquilo que estava travando, né? Tem uma cliente que estava nesse tratamento, ela largou a vida dela que ela estava vivendo aqui em Florianópolis, porque ela veio pra cá, não vou entrar nos detalhes aqui, mas ela acabou largando aqui e voltando para a cidade dela para viver de fato o relacionamento que ela queria. Às vezes a gente foge daquilo que é o nosso foco, daquilo que a vida está chamando, por falta de coragem, de determinação, de estar em lugares que nos acolham, que nos elevem a nossa vibração. Por isso que eu trouxe esse café com alta frequência aqui, que eu venho fazendo todos os dias. Ontem em específico acabei não fazendo por conta de alguns movimentos que eu estava integrando.
E eu vou contar mais pro final para vocês como que foi a minha experiência com o pajé. E curioso porque a gente eu vejo isso nos meus atendimentos, as pessoas buscando por elevar essa frequência, por entender, sabe, trabalhar camadas e dar um salto. A vida inteira, a vida toda a gente vai dando saltos. Ora, são aqueles saltos que a gente fala, meu Deus, eu resolvi muitas coisas em pouco tempo. Acontece. E aí a pessoa vem e fala, nossa, mas fulano do nada. Muitas pessoas vieram conversar comigo, inclusive, quando eu me mudei para Florianópolis. Falou, Tami, mas do nada. Nossa, como assim você foi parar em Florianópolis? Parece que foi esses dias que você fez a sua transição de carreira e que você estava começando como terapeuta. Pois é, gente. Vai dar 3 anos que eu estou trabalhando como terapeuta. Há 1 ano, dando mentorias. E já foram mais de 200 pessoas que passaram. 200 consultas que eu fiz. Fora os grupos, tratamentos coletivos. E é engraçado que quando a gente fica tão perdido no problema, na vida, porque distrações tem muitas distrações o tempo todo. Você pegou o celular pra, sei lá, fazer qualquer coisa, automaticamente você já vai lá no Instagram, daqui a pouco você já tá rolando, se passaram 4 horas. Tem muita gente que tá nisso. E aí vê a pessoa vivendo a vida dos sonhos, vê muitas coisas acontecendo e fala, nossa, olha lá fulano, como assim chegou nesse lugar? E aí eu convido você a refletir nesse foco. Você tem mantido o seu foco naquilo que você deseja? Ou melhor, você sabe o que você deseja? Vou até dar uma pausa estratégica para você pensar. Muitas vezes a procrastinação, a autossabotagem, o medo de ser julgado vem desse lugar por você não saber o que você quer. E às vezes, na maioria delas, esse não saber o que você quer está à frente ali por você não saber quem você é de fato. Se reconhecer. Se reconhecer como ser humano e entender que, ok, tenho os meus desafios, a minha vida tá aqui acontecendo, nessa área da vida eu preciso melhorar tal coisa, nessa área da vida tá ok. Fazer essa análise, olhar para a sua vida e falar, poxa, ok, na área de relacionamento eu sei que eu preciso resolver esse medo, essa coisa, esse sentimento que foi mal resolvido com as antigas relações. No meu trabalho eu tô insatisfeita, não gosto do que eu faço, tá bom, o que eu vou fazer? Começar a avaliar a vida. Com a minha família, tem algo que eu preciso melhorar, tem algo que eu preciso, sabe, emergir dali. Eu não sei o que você precisa fazer, mas é importante que você saiba o que você precisa fazer da sua vida. E é curioso que a gente olha nas redes sociais muitas pessoas vivendo coisas incríveis, e aí a gente olha para nossa vida e fala, poxa vida, eu tô aqui na mesma ainda. Tô do mesmo jeitinho. E isso causa
um desgaste profundo na sua alma. Falta de libido com a vida. Cada dia é só o mais do mesmo. Cada dia que passa vai ficando ali, ó. E o que você tem feito por você? Porque às vezes tá tão bom assim, bom entre aspas, né? Às vezes você tá tão acostumada do jeito que está, que você não consegue ver além, depois da ponte. O que tem depois da ponte? Às vezes você montou sua barraquinha ali antes da ponte e tá ali, só esperando a vida passar. O que tem depois da ponte? Você já se perguntou? E se você experimentar? Se você experimentar espiar o que tem depois, sabe? Imagina que a ponte são os problemas, os desafios, as distrações, a sua vida acontecendo do jeito mais ou menos. E muitos que eu falo que estão antes dessa ponte aqui, tá ali na vergonha. Ai, nossa, o que será que vão pensar se eu decidir sair dessa relação? Se eu decidir cortar meu cabelo? Se eu deixar meu cabelo ficar enrolado? O que eu tenho visto de gente que tá deixando de fazer progressiva no cabelo, bem aleatório que eu vou trazer aqui. Progressiva e deixando os fiozinhos brancos, deixar a própria essência emergir. Porque não tem como você colocar máscaras no que a sua alma está querendo expressar. Não tem como. Isso se sustenta por um tempo. Isso se sustenta através de amortecedores que você coloca no seu caminho, como comida em excesso, vícios. São amortecedores que tornam essa máscara um pouquinho mais leve. Só que a sua alma, ela deseja outra coisa. E eu sei, porque eu já tive nesse lugar. E cada vez que eu dou um mergulho para dentro, cada vez que eu trago esse entendimento do que minha alma busca, eu tiro uma máscara, eu tiro uma coisa que precisa ser ajustada. O desenvolvimento pessoal, a busca pelo autoconhecimento, a busca pela verdade, a sua verdade, é sobre você, não é sobre a Tami. Eu tô aqui como um canal para trazer essa mensagem de despertar. Porque eu tô vendo os movimentos acontecendo no planeta. Eu tô vendo. Eu atendo, pelo menos cada dia eu atendo uma pessoa. E tem gente que conversa comigo pelo Instagram. Os movimentos, eles estão acontecendo. E nós temos muitas ferramentas disponíveis para a gente olhar com amorosidade, com carinho, dentro daquilo que você deseja emergir dentro do seu ser. E qual é o seu foco? O que você tem mantido de foco na sua vida? Porque eu já vou contar pra vocês a experiência que eu tive final de semana com o pajé, que foi assim, surreal, e eu vou começar a falar mais sobre isso. Porque é o que a minha alma tá pedindo. Quem quiser continuar me seguindo, que siga. Quem não quiser, tchau e benção.
Porque a escorpiana aqui não dá pra ficar mais conversando com quem quer ficar na superficialidade. Eu gosto de falar das tretas mesmo, do que tá lá dentro do seu ser, que você tá escondendo e que você não tem coragem de falar, e que você não tem coragem de fazer. E eu tô aqui pra te estender a mão e falar, bora, vamos olhar pra isso. Tem gente precisando que você resolva seus BOs internos para ela se espelhar em você. Só que ficar no mais do mesmo, se amortecendo com relações que não fazem sentido, estar no meio daquele trabalho, daquilo que você fala assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais, se adoecendo, o seu corpo físico, ele tá gritando de desespero. E você ainda insiste em usar máscaras. E é desafiador quando a gente traz essa coragem, desperta esse poder interior e mostra quem realmente a gente é. Porque mexe em algo muito profundo dentro de nós. No pertencimento. A gente para de pertencer, a gente começa a deixar de pertencer nos ambientes que a gente foi acostumado. Às vezes até dos nossos pais, inclusive. Só que também às vezes é coisa da nossa cabeça. Nessa semana eu vou fazer alguns posts que eu fiquei planejando aí esse final de semana. E logo vocês vão ficar sabendo, logo vou trazer mais coisas aqui. Mas a grande questão é, nunca é do nada que a outra pessoa tá lá vivendo a vida, sabe? Nunca é do nada. Coisas foram acontecendo. Qual é a diferença de quem tá fazendo, quem tá construindo, quem tá realizando, quem tá sempre ali em movimento, do quem tá no mais do mesmo? Qual é essa diferença? É a falta de movimento? É a falta de ajuda que você não tem coragem de falar, poxa, meu, já vai dar tanto tempo e eu tô nessa merda ainda. E às vezes a gente precisa olhar com mais profundidade no nosso ser. É engraçado que nos meus últimos atendimentos eu estou com medo de sair do relacionamento, tenho medo de namorar. Você reconhece a vontade de... Sei. Sei exatamente, querida. E a grande questão é o quanto você está se magoando, o quanto você está se ferindo para agradar o outro. Tem uma carta do tarô, eu fiz até um post dela esses dias, foi ontem. E é o que eu vou estar trabalhando no próximo tratamento coletivo, que é esse poder interno que a gente tem. Todos nós temos um poder interno, que só você sabe qual é o seu poder interno. Essa carta aqui, do tarô, é a carta da força, o arcano maior da força. Você vê uma mulher linda, inclusive eu comprei esse deck de tarô por conta dessa carta, ela é maravilhosa. Deixa eu colocar aqui pertinho. Tá vendo que é uma mulher linda, bela, e ela tá aqui com o leão todo pleno, uma coleira.
Tem bastante amarelo, laranja nessa carta também, que eu acho bem simbólico. Às vezes a gente acha que a gente precisa resolver aquela relação, que a gente precisa resolver alguma coisa na nossa vida na base da força, na força do ódio, na força física. Essa carta aqui, ela fala sobre a gente domar os nossos leões internos. Como assim, Tami? Domar os nossos leões internos? Entender o que tá aí dentro, que tá te comendo por dentro, que você não resolve. Que tá ali, ó, tá te destruindo a cada dia, te deixando sem libido de viver. Cada dia que passa é como se fosse um dia a menos. Sem sentido. É como se você estivesse se matando aos poucos. E eu já estive nesse lugar. Já estive nesse lugar de simplesmente ver a vida passar, estar numa relação que... Ah, mas ele é narcisista. Tá, e o que eu tô fazendo ali então? Ah, mas ele não sei o que lá, coitado. E eu? A pessoa mais importante da minha vida fica onde nessa história? E você foi acostumada, talvez você foi acostumada a não falar não, a não colocar limites, talvez por conta da história dos seus pais, daquilo que você já experienciou. E é esse o caminho. Nesses 3 anos eu fui lapidando, fui entendendo, buscando conhecimento, experiências, tratando, atendendo pessoas. Porque pra mim não dava mais me desagradar. Não dava mais. O meu ser tava falando, menina, sai daí. Eu acordava sem tesão nenhum de ir pra vida. Eu ia trabalhar e assim, meu ascendente, pra quem conhece dos signos aí, o meu ascendente é Sagitário. Adoro uma piadinha. Muitos me falam que, nossa, Tami, você é alegre. Tenho a energia também ariana ali nas minhas emoções, de pôr pra fora, de se expressar. Só que o meu sol é em Escorpião, então vai se equilibrando um pouquinho. E dentro daquelas relações, daquele trabalho, eu tava ali, ó, apagada. Chega uma hora que parece que você só vai. Até aparecer alguém aqui numa live e te trazer essa consciência, um sinal que vem do universo. Você não precisa esperar você se adoecer. Eu tive aquela bactéria no estômago lá, na verdade todo mundo tem, né? Mas ela se manifestou, H. pylori, no estômago. De tanto ficar com as emoções ali, ó, e não mostrar meu brilho. Fora outras coisas físicas que se manifestaram, além dessa. Só que você não precisa esperar estourar um monte de coisa para você se escolher. Para você trazer esse amor para você. Porque se você tem tanto amor assim para dar pro outro, por que você não se dá esse amor em primeiro lugar?
pesa mais. Maravilhoso. Sigo assim, vendo os dias passando no mesmo lugar. O que você não tem feito por você que a outra pessoa tá fazendo e que é confortável? Às vezes vocês podem se curar juntos. Já que a gente tá falando de relação aqui, Ariana Virgem, complementos aí, viu? A questão é o quanto de fato está alinhado. O que você quer da sua vida? É muito importante trazer o que você quer da sua vida. Qual é o seu foco? E você trabalhar isso, focar nisso. Quem é você? Qual é o seu foco? Você tem clareza naquilo que você quer? Fortalecer o seu ser. Se preencher de você mesmo. Se preencher de você. Porque às vezes a gente fica buscando fora, vai buscando fora, mas porque o outro me dá carinho, porque o outro tá ali comigo, porque aquele trabalho me traz segurança, porque a minha família me apoia. E você? O que você tem feito por você? Porque numa dessa, a falta de nós mesmos com a gente mesmo acaba sendo preenchida pelo outro. Só que é um engano, porque a gente fica engatado e não consegue sair disso. E aí a gente fala, mas a pessoa fez tanto por mim, não vou ter coragem de falar não. E aí a gente vai se encolhendo na nossa bolhazinha, vai ficando apertadinho. Até que, cadê? Quem eu sou? Quem sou eu na fila do pão? E nesse próximo tratamento coletivo que eu vou começar amanhã, até hoje ainda dá tempo de se inscrever, é um tratamento energético mesmo, que a gente vai trabalhar esse poder pessoal, limpeza mesmo de emoções, proteção, purificação e manifestação, tudo isso por apenas R$152. E são 30 dias que a gente vai ficar lá no grupo juntos, trazendo essa energia e mais 4 meditações para você colocar ali no seu dia e ir fazendo esse movimento interno. Manda aí, Jonathan, qual a sua dúvida? Então, fica esse convite. Vou até trazer aqui. Já vou contar como foi minha experiência com o pajé, porque foi só para reforçar mesmo sobre o meu caminho. Eu tenho trabalhado muito a meditação comigo, e a meditação foi uma das medicinas que caíram no meu colo logo no início dessa minha jornada do despertar. Eu estava numa relação há quase 11 anos. 11 anos, eu tinha 16, comecei a namorar e foi indo, fiquei noiva, compra apartamento, aquela coisa padrão, né? Compra apartamento, aliança. Só que, tava me cansando, gente, eu não sabia, sabe? A relação já não tava com aquela coisa, sabe aquele negocinho? E aí, claro, a gente começa a colocar na balança, poxa, 11 anos com a pessoa. Nossa, mas ele sempre foi muito bom pra mim. Nossa, mas ele me ajudou na época da faculdade. Sou muito grata, inclusive, por isso. Muito grata mesmo. Só que a minha alma tava falando, não é por aí.
o caminho não é esse. Comecei a sentir realmente o meu corpo físico. A minha lombar vivia travada assim, sabe? Aquela dor, aquele peso. Eu falo, gente... Então, já vejo aqui, Jonathan, sua pergunta, que agora eu dei uma... Ai, dei uma viajada aqui no meio da... Tá, então estar naquela relação, sabe? Só que o meu primeiro despertar começou ali, aos 27 anos. Poxa, eu quero estudar, eu quero conhecer, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aquela relação me mantinha ali, ó. Você vai casar, você vai ter filho, você vai continuar ali. E meu ascendente Sagitário querendo... Eu quero conhecer, quero viajar, quero... E ele era mais tranquilo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não sabia se eu queria ter filho aquela hora, se eu queria ter... E aí foi dando ruim, né? Só que ele dava o que eu queria. Tinha aquele conforto, aquela segurança. Eu ficava sempre lembrando do que ele fez por mim. Mas que diacho que eu tô fazendo por mim? Que eu não tô reconhecendo. Então foi aí que rolou-se algumas questões desafiadoras no final da relação. Não precisava ter terminado daquela forma, né? Não precisava aquela coisa toda. Podia ter sido com mais amor. Só que quando a gente fica insistindo, insiste, os dois vai ficando cansados, não vai dando. Mas foi um grande aprendizado, porque daí eu mergulhei nas meditações. Caiu meditações, comecei a meditar, comecei a trazer esse autoconhecimento através de meditação, de fechar meus olhos e respirar, sabe? Me colocar em silêncio ali para ouvir aquela voz que vem mesmo de dentro, sabe? De alguém que sabe mais do que eu, que é aquilo que eu acredito, tá? Pode ser que você acredite de outras formas e tá tudo bem, está tudo bem. Mas a questão existe algo, sabe, que está como se estivesse dentro / projetado acima. Eu vou contar pra vocês a experiência que eu tive nesse final de semana. Nossa, gente, foi loucura. Mas a gente sabe, tem aquela vozinha, tem aquilo dentro da gente que tá pedindo. E não negue essa voz aí dentro que tá falando, vai, tenta. E eu já trilhei esse caminho. Não foi nessa relação, teve outro, passei por outra relação também que vinha essa voz, vinha tudo isso. Mas é a gente buscar essa conexão, buscar esse poder interno que a gente tem. Esse poder interno é o nosso eu superior, é Deus, é Alá, Jeová, Jesus, sei lá eu no que você acredita. Como proceder sobre estar perto de alguém que você gosta, mas ela não gosta? De jeito. Aí você tenta agradar achando que ela gosta e não consegue falar não. Ai, como proceder? Tô falando sobre isso a live toda. O quanto você precisa se desagradar para poder agradar o outro? Às vezes é só falar não. Com amorosidade, não esperar chegar no limite. Porque às vezes a gente espera chegar no limite, onde a gente já não tá mais aguentando. Às vezes a gente tá lá, ó, insistindo. A gente não aguenta.
Teve uma vez, Jonathan, que eu fiquei sem voz por uma semana. Literalmente sem voz. Eu tinha acabado de fazer minha transição de carreira. Eu estava namorando. Tive algumas questões ali com meu ex-namorado. E ele trazendo aquele desafio. Ah, mas você vai ficar falando na internet, você vai não sei o quê, que você tá trabalhando muito mais. Como se eu tivesse que escolher entre ele e a minha carreira nova que eu havia escolhido. E eu não coloquei o limite necessário. O que meu corpo fez? Falou, agora você vai se silenciar e vai ouvir a sua voz interna. Fiquei uma semana sem dar as caras na internet. Isso foi o ano passado, o ano retrasado foi. Fiquei uma semana sem, não saía. A minha voz não saía. E eu tô aqui para trazer para vocês que a gente não precisa esperar chegar no limite. Eu já cheguei em muitos limites na minha vida. Não precisa. Você não precisa chegar no limite ao ponto de, sabe, sair de uma relação brigada com, sabe, ferido, traída. Não precisa. Pode ser com amor. Nós estamos indo para a era mais do amor. Não dá para ficar mais se sentindo culpado, rejeitado. E a grande questão é trazer essa transformação interna, de dentro de você. Como você está se agradando? Você não está se agradando? E aí, quer agradar o outro? Começa a fazer pequenas coisinhas por você. Estou passando pelo que você falou, gosto de dançar, curtir a vida. Boa. É, querida. Quem quiser participar do próximo tratamento coletivo, comenta aqui. Ah, esqueci a palavra. Comenta aqui força pra gente trabalhar esse fogo interno que tá aí, que você não tá ouvindo. Comenta aqui força, que vai ser 30 dias de tratamento coletivo. Hoje é o último dia, eu começo amanhã. Que a gente vai trabalhar as energias para ir equilibrando e harmonizando o seu campo, trazendo essa força interna para que você faça as coisas com amor. E que esse amor comece por você. Vou até escrever aqui. Aguenta aí. Final de semana. Vamos lá. Vamos pro foco aqui da live. Pra gente deixar emergir essa força que tem dentro, a gente precisa trabalhar. Aquilo que está fora é só um reflexo daquilo que está dentro. Se dentro não está fortalecido, dificilmente você vai ter essa força necessária para mudar o seu externo. E essa força que tem dentro de ti é só você que pode resgatar. Eu tô aqui como um canal te estendendo a mão pra gente ir junto. Lá atrás eu não tive essa força. Precisei quebrar a cara sozinha ali em alguns momentos. Foram 3 anos assim, ó. E fora o restante da vida, né? Estar em uma relação por 11 anos que não fazia sentido. 11 anos, gente. 11 anos para criar coragem. E é engraçado que desde o começo da relação eu sabia
sabe? Tinha aquele negocinho, eu falava, ai gente, mas ai, não sei, quero fazer alguma coisa, mas e sempre empurrando com a barriga. Fora trabalho, que vai indo. E o meu convite aqui é: chega, basta. Final de semana eu vou contar algo aqui que nunca trouxe em live, né? Que inclusive eu vou trazer mais dessas experiências que eu vivo para compartilhar com vocês, porque essa força que eu trago é da minha inquietação de, poxa, tô indo para um caminho, não tem entusiasmo, não tem prazer, tá desconfortável. Como eu posso melhorar? Criador, como eu posso melhorar? O que eu posso fazer? E aí eu vou atrás, eu busco, eu mergulho. Não dá pra ficar. Essa força, ela vem de dentro. E no final de semana eu participei de um ritual no domingo com um pajé diretamente da Amazônia, da aldeia, que trouxe um pouquinho, uma partezinha da floresta aqui pra nós. E foi um ritual assim bem incrível, que ele trouxe exatamente sobre isso. E é engraçado que, nossa, lapso aqui, né? É engraçado que quando a gente traz a solução para a vida das pessoas, elas fogem. Até esse momento tinha gente aqui comentando, participando da live, que é isso, que é aquilo. A hora que eu estendo a mão e falo vamos, some. Não é todo mundo que está preparado para encarar de fato e falar, eu vou largar isso aqui. Tá tudo bem, cada um no seu tempo. Eu também já saí no meio de muitas lives. Já saí no meio de muitas e muitas lives. Quando a gente fala, bora, vamos resolver, tamo junto, as pessoas fogem. E o que o pajé ele trouxe, né, nesse ritual, que foi bem interessante. Antes de fazer a abertura da cerimônia, ele falou sobre a ancestralidade, sobre as nossas raízes mesmo, a gente resgatar essa ancestralidade que veio antes, que veio abrindo o caminho. Ele contou a história do avô dele, né, das coisas que o avô dele passou. E aí ele trouxe a seguinte questão: o que você veio buscar aqui hoje? Você veio buscar uma cura? Você veio buscar uma resposta? O que você veio buscar aqui hoje? E foi uma cerimônia com medicina da floresta, a ayahuasca, que é uma planta de poder mesmo, que traz essa expansão de consciência através de um ritual com mantras, com rezos, literalmente para a gente trazer essa expansão juntos, através de danças, de movimentos que acontecem nessa cerimônia. Foi muito lindo. E foi muito massa quando ele trouxe. O que você veio buscar aqui? Qual que é o seu foco? Às vezes a gente sai fazendo as coisas e não se pergunta, poxa, por que eu tô fazendo isso? Só
Sou eu mesmo que quero? Ou é porque viu que era bonito, né? Então, ele trouxe para nós, né? E quando a gente tá nessa força dessa medicina, não é um botãozinho que a gente vai lá e desliga. Ah, eu não quero mais ver. Não, você fica até o final. São 6 horas de trabalho que a gente fica ali. E a planta, ela só mostra para você aquilo que tem dentro de você. Muitas pessoas não encaram esse tipo de ritual, e isso serve até para qualquer processo terapêutico, inclusive. A gente só vai olhar para aquilo que está dentro de você. É que com a medicina da floresta, ela dá uma expandida nível hard, né? Nível, uma escala acima. E a gente só olha para aquilo que tem dentro de nós. O que tem dentro de você que você tem medo de olhar? E é aí que está a sua maior cura. É aí que está o seu maior salto. É aí que está o ponto que você fica se perguntando: ai, por que eu não consigo dizer não? Por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo fazer aquilo? E ele trouxe esse foco. Toda vez que tiver nesse desafio, porque a expansão da consciência, ela vem, aí daqui a pouco emerge um pouco mais e a gente olha para alguma sombra, para alguma questão. E foi interessante que ele falou: lembre sempre do seu foco. Qual a intenção? O que você veio buscar aqui nessa cerimônia? O que você veio fazer aqui? Lembre-se disso. Lembre-se do que você veio buscar e transmute essa energia dentro de ti. E busque respostas, curas, foque. Gente, numa cerimônia, muitas pessoas estão ali também buscando por essa cura, dançando, tocando. O pajé o tempo todo tocando e cantando ali. Foi lindo. E nesse estado de expansão de consciência, a hora que a gente começa a ver várias possibilidades e sentir, é muito fácil a gente perder o foco do que realmente a gente foi buscar. Olhar para o nosso coleguinha do lado e ver ele passando pelos processos dele. Só que ele só tá passando aquilo porque foi uma escolha dele, é aquilo que tem dentro dele. Quantas vezes a gente perde o foco na gente porque a gente tá olhando do outro? Então, eu me mantive basicamente, assim, não a cerimônia toda, né? Mas boa parte, acho que uns 80%, eu fiquei em estado de meditação. Fiquei em estado de meditação e me centrando, né? Literalmente me centrando. E cada vez que vinha uma informação, alguma coisa acontecendo, eu via as pessoas dançando, falava: vou fazer isso, não, o que eu quero, qual é o meu foco, o que eu vim buscar. Então eu sempre trazia isso. Chegou um momento em que eu me vi em estado mesmo meditativo, como se fosse eu e mais o meu eu superior dentro de um único corpo, sabe? Eu tive essa projeção. E naquele estado eu conversava comigo mesmo e com esse eu mais elevado, buscando respostas. Foi uma conexão fantástica, linda, maravilhosa. E eu me deparei que vira e mexe eu faço isso. Acabou ultimamente sendo natural para mim. O que aconteceu no domingo foi uma expansão um pouco maior e trouxe esse entendimento. Poxa, você tem essa força, você tem esse poder. A gente se conectar com a gente mesmo, com o nosso eu superior, com o nosso eu mais elevado, com Deus, sei lá, aquilo que você quer chamar, é um grande poder. Só que a gente fica tão preocupado com tudo acontecendo
acontecendo à nossa volta que a gente esquece de viver os nossos processos, buscar as nossas curas, buscar as respostas que nós temos que curar em nós. E a gente se dispersa. E eu vou precisar encerrar agora que eu comecei atrasadinho um pouco a live. E aí fica esse convite, né? Para acessar esse poder interno que só você tem aí dentro. E depois, quem quiser participar, até hoje, no final do dia, geralmente tem gente que tá assistindo essas lives mais tarde. Comenta aqui depois nesse vídeo a palavra força para saber mais sobre o tratamento coletivo que vai rolar, vai começar amanhã. E eu vou trazer muita conexão com esse eu superior. Trazer, limpar energeticamente aquilo que tá segurando aí para você fazer essa conexão com o seu eu superior. Uma mensagem aqui. O corpo é um templo, a alma é um jardim. Somos um espaço sagrado onde habita algo muito precioso. Cultive os bons momentos, valorize boas amizades e, principalmente, não permita ervas daninhas em seu jardim. Adoro essas mensagens que caem assim, que tem a ver com tudo que a gente está falando. Cuide do seu jardim. Quem vai poder cuidar do seu jardim é você, meu bem. É você que vai poder cuidar do seu jardim. Ninguém pode fazer isso por você. Colocar responsabilidade, colocar a tesoura na mão do outro para podar, para mexer no seu jardim, loucura, viu? Eu não faria isso. Já fiz por muitas vezes. Hoje não dá. Não dá. E nesse carnaval eu encerro aqui então essa live de hoje. Ai, ai. E amanhã tem mais, tá? Amanhã tem mais. Vou seguir fazendo essas lives de alta frequência. Eu tenho recebido muitas informações. Hoje eu trouxe só um pouquinho do que eu vivi ali nessa experiência, mas se cuida, se ame, se valorize, porque só você pode fazer isso por você, mas ninguém. E um grande beijo.